Olá, alunos! Tudo bom? Meu nome é Lara, sou médica veterinária e hoje vamos para a nossa quarta aula do módulo de Toxicologia Veterinária. Hoje a gente vai falar sobre acidentes com animais peçonhentos e animais venenosos. Quais são os animais peçonhentos e animais venenosos? Tem diferença? Você sabe qual que é? Primeiro, os animais peçonhentos, eles têm um órgão inoculador de veneno, ou seja, o veneno é passado do predador para a presa através de um ferrão ou um dente. Eles têm alguma coisa que inocula esse veneno na presa. E os animais venenosos, eles não têm essas presas. Eles não têm uma presa, não tem agulhão, não tem ferrão, não tem nada. O veneno, ele fica geralmente na pele. Então, que é o caso dos sapos, por exemplo. Então, se a gente encostar num sapo e ele já tiver com veneno na pele dele, a gente já fica, entre aspas, envenenado, certo? Os animais venenosos não têm um órgão inoculador. Voltando naquela tabelinha que a gente tem conversado todos os dias, em 2016 tiveram relatos de 30 animais que foram relatados com acidentes com serpentes, 19 animais tiveram acidentes com aranhas, 9 animais com escorpiões e 34 animais com outros animais peçonhentos ou venenosos. Isso tudo relatado, para vocês verem quantos acidentes são relatados por ano por esses animais peçonhentos e venenosos. Em 2017, o número já mudou um pouquinho. Foram 47 animais picados por cobra, 18 animais relatados por acidentes com aranhas, 6 animais com escorpiões e 21 animais foram picados ou então envenenados com outros animais peçonhentos e venenosos. O número já caiu um pouquinho, mas isso ainda ocorre hoje. Na clínica veterinária tem muitos animais que chegam picados por aranhas, picados por cobras, animais que foram, principalmente cães, que foram pegar sapos na boca e ficaram envenenados por causa disso. Isso ocorre por causa da presença desses animais no nosso meio. A gente não vê tantos desses animais dentro das nossas casas, dependendo de onde você mora. Por exemplo, eu moro num condomínio fechado, mas que é no meio do mato. Lá aparece dia sim, dia também cobra, escorpião, aranha. Muitos desses animais tem no nosso quintal e até em centros urbanos a gente consegue ver também. É menor a frequência, mas acontece, porque os animais estão no meio da gente. Então, caso chegue na sua clínica ou então você veja em casa algum desses animais que eu vou falar, não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns principais, tome cuidado, tanto você, quanto sua família, quanto os animais, porque sim, esses animais são perigosos. Alguns deles são letais, alguns não. Mas pelo menos para você ter uma noção do que acontece quando cada um desses animais picam, ou então envenenam o seu cão, o seu gato, é bom que você tenha a noção do que você pode fazer e do que o próprio veterinário vai ter que agir, certo? A gente vai começar com esses bichinhos asquerosos. Eu não gosto muito, mas eu já mexi um pouquinho com as cobras e com as serpentes. A gente vai falar sobre acidentes ofídicos. Vamos começar com esses. Serpentes. As serpentes são répteis, são animais peçonhentos, ou seja, eles inoculam o veneno na presa. Eles têm dentes especiais para isso. Na verdade, existem 4 tipos de dentição das cobras. Algumas são venenosas, outras não. A maior parte das serpentes venenosas são o que a gente chama de sonelógrafas. Ou seja, elas têm um dente funcional em cada hemimandíbula. Hemimandíbula é desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. São os 4 lados da boca. São as 4 partes da boca das serpentes. Elas têm uma fenda em cada hemimandíbula para elas conseguirem abrir um pouco mais a boca para engolir toda a presa. E a maior parte dessas cobras, dessas serpentes venenosas, tem esse dente que ele é funcional. Ele fica retraído, mas quando ela vai inocular, quando ela vai atacar a presa, o dente ele desce e ele tem um sulco no meio pelo qual o veneno é inoculado na presa, certo? Essas
serpentes, a maior parte delas tem a fosseta loreal. O que é a fosseta loreal? Ela é um termorregulador. Isso porque as cobras, elas não enxergam direito. Elas sentem a presença da presa pelo calor que emana dessa presa. Então, essa fosseta loreal é um buraquinho um pouquinho abaixo do nariz em si, da abertura do nariz, ou então um pouquinho mais para trás, dependendo da serpente, e ela vai captar esse calor que vem da presa, do próprio ambiente e da presa em si. Falando um pouquinho sobre a letalidade, ou então a capacidade desses venenos dessas cobras. Em geral, filhotes dessas serpentes têm o veneno em menor quantidade, só que ele é muito mais concentrado do que quando adultos. Em cobras, em serpentes adultas, o veneno é bem mais diluído, tem uma maior quantidade, mas é bem mais diluído. Então, se uma cobra filhote picar seu animal ou te picar, toma cuidado, porque o veneno ele é muito mais concentrado. Ele tende a ser muito mais forte. Vou começar com uma espécie em si, uma família em si, que é a Bothrops. Ela é a jararaca. A jararaca é uma serpente não tão extensa, não tão grande. Ela é encontrada em todo o território brasileiro, nas regiões mais úmidas. Mas ela é encontrada em todos os tipos de solos. Ela tem uma coloração cripta, ou seja, ela tenta imitar a coloração do ambiente em si. Essa primeira foto a gente consegue vê-la, mas ela está num chão cheio de folhas. Ela consegue se camuflar bastante. É uma das formas dela conseguir atacar a presa sem a presa conseguir ver ela. Ela tem triângulos, manchas em forma de triângulos na pele. O final da cauda dela, eu sei que é difícil quando a gente encontrar uma cobra, da gente ver qual cobra que é ou a cauda, mas o finalzinho da cauda mostra bastante qual que é a cobra, e isso vai ser importante. Isso é importante pra gente. A jararaca, ela tem o finalzinho a ponta da cauda dela, ela não tem escama e ela é dura. Tanto que ela gosta de bater no chão para simular como se fosse uma cascavel. A cascavel, ela tem um chocalho. A jararaca, ela já tem a ponta dura e sem escama, mas ela fica batendo nas folhas. Isso vai atrair a atenção da presa para um outro lugar. Ela se estica, bate na folha, a presa olha para o lado e ela ataca. E ela também tem a dentição sonelógrafo. O que acontece quando a jararaca ela vai pica uma pessoa ou pica um animal? A peçonha botrópica, que é da jararaca, ela tem metaloproteases, ou seja, ela vai destruir os tecidos. Ela tem ação proteolítica, coagulante, ela vai gerar uma coagulação intravascular disseminada. Ela é vasculotóxica e hemorrágica, ela vai gerar hemorragias. Quando a jararaca pica, no local ela vai ter uma difícil visualização da marca das presas. Então, a presa é tão fininha que às vezes a gente nem consegue ver aonde que está a marca da presa. Ela só vai ter um edema, vai ter uma hiperemia e um aumento dos linfonodos regionais. Por exemplo, se um animal foi picado na face, os linfonodos na região do pescoço vão estar um pouco mais aumentados, mas a gente não vai saber aonde direito tá a picada. Vai estar edemaciado, vai estar mais avermelhado, mas a gente não vai ver os furinhos das presas. E o quadro sistêmico, o que vai acontecer com esse cachorro que foi picado por essa jararaca? Ele vai apresentar hemorragias, hematúria, que é o sangue na urina, vai ter um aumento do tempo de coagulação por causa dos fatores, né, da metaloprotease, e o animal vai morrer por hemorragia no sistema nervoso central, principalmente. É uma hemorragia que a gente consegue controlar, mas que se não cuidada, se não for tratada rapidamente, o animal pode virar óbito, sim, por hemorragia. E o que acontece quando chega um cachorrinho que foi atacado por uma cobra no nosso consultório? Em geral, ele fica com essa carinha mais inchadinha mesmo. Os locais que mais os cachorros são picados são as patas e a face, porque ele vai tentar morder a cobra e a cobra pica ele primeiro. Então, na face a gente vai ver esse inchaço completo, só que a gente não vai saber aonde que vai estar a picada em si. Chegou um cachorrinho
que já foi picado, ele não vai estar tão bem. Muitas vezes eles já estão ou muito agitados, ou eles estão já bem sonolentos, bem parados por fraqueza em si. A gente vai colocar esse animal na soroterapia, só que é com soro polivalente. A gente vai diluir esse soro em solução fisiológica. Muitas vezes, eu gosto muito de dividir essa conta do soro polivalente ou o antiofídico em 2 porções. A primeira eu faço subcutâneo e a segunda eu faço intravenoso. Por quê? O subcutâneo ele vai sendo absorvido lentamente, enquanto o soro intravenoso ele vai atuando muito, muito mais rápido. Então, conforme for fazendo o subcutâneo, vai fazendo também o intravenoso, se o cachorro permitir fazer os 2 ao mesmo tempo. A gente vai ter que deixar esse cachorro em repouso, porque ele já vai estar com muita dor, ele vai estar com hemorragia, a gente não pode agitar muito ele, tem que deixar ele em repouso. A gente vai ter que evitar o garroteamento no local que foi picado. A face é muito difícil, mas isso principalmente para membros. Não é bom fazer o garroteamento. A gente vai monitorar o débito urinário, porque pode ter a diminuição da produção urinária sim. A gente vai manter o local limpo, o local da ferida limpa, porque para evitar uma contaminação secundária. Geralmente quando o cachorro é picado, a boca da cobra ela é imunda, assim como todas as bocas, mas se a gente não mantiver limpo o local, aquilo lá pode infeccionar mais ainda, além do veneno. Então a gente sempre mantém o cachorro limpo, a ferida limpa, ele hidratado e também com todo o suporte que precisar. Passando para cascavel, a Crotalus. Ela se encontra em todo o território brasileiro, principalmente em campos abertos, tá? Ela tem, como é bem conhecida, o guiso no final da cauda, então ela chacoalha, faz um barulho de guiso mesmo. Tem a fosseta loreal, ele é esse buraquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é esse buraquinho aqui, essa é a fosseta loreal delas. O nariz é esse buraquinho aqui da frente e essa daqui é a fosseta, que é o termo regulador e é como ela sente a presença da presa em si. Ela também tem a dentição solenógrafa, que é aquele dente que ele retrai e depois ele aparece quando ela vai morder, vai picar a presa em si. E é por onde o veneno sai e é inoculado. Qual que é a ação dessa peçonha, no veneno dessa serpente? Ela tem ação neurotóxica. Ela vai fazer um bloqueio neuromuscular, ou seja, ela vai inibir a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. A pessoa vai ter uma flacidez. Ela não vai conseguir movimentar os membros direito. Ela tem ação também miotóxica. Ela vai gerar a necrose muscular. E vai ter uma ação coagulante. Vai ter ativação e depressão desses fatores de coagulação. No local da picada, o que a gente vai ver? A gente vai ver pequena marca das presas, não é muita coisa que a gente consegue ver. Vai ter o eritema discreto, não vai ter aquele inchaço. Por exemplo, na face não vai ter um inchaço no local da picada. E vai ter uma dor de pequena intensidade. A gente sempre pensa que vai ter muita dor, que vai ter muito inchaço. Muitas vezes não, pode ser até uma dor leve e o cachorro vai apresentar hemorragia. Quadro sistêmico que o cachorro vai apresentar: prostração e depressão sem perda de consciência. Então o cachorro vai ter total atenção, só que ele vai ter um nível de consciência mais baixo. Ele vai ficar em decúbito lateral muitas vezes, porque ele não vai conseguir se movimentar por causa da ação neurotóxica. Ele vai ter uma imobilidade do globo ocular e da pálpebra, então ele vai ficar com o olho estagnado. Vai ter mioglobinúria, que é a famosa urina Coca-Cola. Isso existe mesmo. A gente tem que tomar cuidado com essa urina. É uma das coisas que
quando o animal começa a ter a urina bem mais escura, a gente já se preocupa. E também a parada respiratória vai gerar o óbito desse animal. Como ele não consegue respirar, ele já vai ter um bloqueio dos músculos esqueléticos, também vai ter o bloqueio dos músculos respiratórios. Então, o animal vem a óbito por causa da parada respiratória. E o tratamento? O que acontece quando o cachorro é picado pela cascavel? O tutor, em geral, ele consegue ver que é uma cascavel justamente por causa do guiso. E ele já fala, não, tinha uma cascavel, consigo matar, ou então tirei foto, alguma coisa assim, eu trouxe meu cachorro porque ele tá paradinho, ele tá com um estado de consciência mais baixo. O tratamento vai ser semelhante ao que a gente falou anteriormente. A gente vai dar o soro polivalente para o cachorro, dependendo do tamanho, da gravidade da lesão. Atrás no soro, geralmente tem a quantidade de ampolas que o animalzinho vai precisar. Cascavel, se eu não me engano, é de 2 a 3 ampolas, dependendo do local da picada. A gente dilui esse soro, o soro polivalente, no soro fisiológico e divide a dose. Pode fazer metade no subcutânea e metade intravenoso, para que esse soro seja absorvido e tenha a ação um pouco mais prolongada. A gente vai usar, juntamente com o soro polivalente, a fluidoterapia, porque esse cachorro vai precisar eliminar esse tóxico do sangue em si, e fazer um suporte geral para insuficiência renal aguda. Como eu falei, a cascavel produz mioglobinura. Ela tem uma ação miotóxica e vai gerar mioglobinura, que vai gerar essa urina Coca-Cola. A gente precisa ter o débito urinário desse cachorro, porque vai diminuir a produção urinária. Por isso que é importante dar a fluidoterapia e fazer esse débito urinário, sim. E conforme vai tendo a eliminação dessa toxina, vai melhorando a coloração também dessa urina. É uma das formas da gente ver melhora no tratamento desse cachorro. E quero falar também da surucucu, que ela é a Lachesis. A surucucu, ela é uma das maiores serpentes que existe, a serpente venenosa que existe. Ela está presente na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Ela tem um grande porte, como eu falei, ela pode ter mais de 3 metros de comprimento. Ela não é muito difícil de ser achada, justamente por seu comprimento e também pelas escamas delas. Ela tem uma escama modificada, ela como se fosse triângulos também, mas triângulos vazados. Também dá para ver o final da cauda. A cauda tem escamas eriçadas. Também ela bate nas folhas e, como ela é muito grande, ela se estica, bate a extremidade da cauda na folha, a presa olha e ela ataca. Também tem a dentição, o dente que retrai e inocula o veneno. E qual que é a ação da peçonha da surucucu? Ela tem ação inflamatória aguda. Então, no local de inoculação do veneno, ela vai ter uma reação inflamatória muito rápida e bem exagerada. Tem atividade coagulante, vai reduzir esses fatores de coagulação e também a ação neurotóxica. No local da picada, o que o animal vai apresentar? Vai dar para ver a marca da presa, a presa é um pouco maior, então vai dar para ver as marquinhas, os furinhos. Vai ter o edema, a hiperemia vai ficar bem avermelhado, essa região, principalmente a face, e os linfonodos regionais também vão estar aumentados. E o quadro sistêmico, a gente vai ver uma reação inflamatória bem agressiva, hemorragias, hipotensão pode gerar, náusea, vômito e diarreia. Também são 3 sinais que acontecem bastante. O animal é picado e depois de um tempo ele começa a vomitar, inclusive vômito com sangue, porque já começa a ter a ação hemorrágica. Tratamento também é com tratamento suporte, o soro polivalente, diluído na fluidoterapia, a monitoração dessa pressão arterial, a monitoração do débito urinário também é bem importante, e todo o suporte que o animal precisar. Se ele estiver vomitando, a gente vai dar antiemético, vai dar antihemorrágicos também para parar essa hemorragia. E a mesma coisa de manter o local da picada limpo, para não ter a infecção secundária também. Falar um pouquinho das cobras corais, que
Tem N cobras corais no Brasil. Elas são de várias... elas são listradas. Essa é a forma da gente conseguir diagnosticar que é uma coral. A gente só não vai virar ela para ver se é uma coral verdadeira ou não. Mas as verdadeiras, elas têm os anéis circulando o corpo inteiro. Geralmente, as cobras corais falsas não têm a barriga branca. Ela não tem o anel fazendo a circunferência completa. Mas eu sei que no desespero a gente não vai virar uma coral e ver se é verdadeira ou não. Enfim, só pra gente saber como que a cobra coral, ela tem vários tipos de listras. Ela não tem fosseta loreal, essa cobra, e ela é uma dentição diferente. Ela se chama, a dentição é proterógrafa, que é um dente que fica preso, é um dente fixo rostral. Ela tem um dentinho em cada mandíbula que fica fixo. Então ela abre a boquinha, tá os 2 dentinhos lá. E ela também é peçonhenta, então a peçonha vem através da inoculada através dessa presa fixa. A ação da peçonha, ela tem ação neurotóxica, miotóxica e cardiovascular. No quadro clínico, o cachorro, quando foi picado por uma coral, ele vai apresentar? Ele vai apresentar manifestação discreta. Não vai ter coisas exuberantes, que nem as outras 3 que a gente comentou. Ele vai ter a síndrome miastêmica aguda, ou seja, ele vai ter uma paralisia flácida. Ele não vai conseguir movimentar os músculos por causa dessa flacidez. E vai ter uma parada respiratória. Por causa dessa flacidez muscular, os músculos respiratórios também não vão funcionar corretamente. Então, o cachorro vem a óbito por parada cardiorrespiratória. E o tratamento? Não vai ter um soro polivalente ou então específico para coral. Então, a gente tem que usar, por exemplo, a atropina para minimizar a sintomatologia, os sintomas que ela apresenta. A gente vai usar a fluidoterapia, precisa do débito cardíaco, fazer a monitoração da pressão arterial. A gente vai ter que dar todo o suporte, mas é importante saber que não existe um soro polivalente que pega o veneno da coral. Então, a gente vai muitas vezes usar a atropina para reverter esses efeitos. Falando um pouco de acidente com aranha. O local de preferência das aranhas, onde a gente acha mais as aranhas, principalmente essas venenosas, é em buraco, em madeira, em pedras, troncos de árvores. Geralmente elas não fazem teia, então elas ficam dentro desses buracos. E os acidentes com aranhas acontecem mais numa época, que é a época chuvosa. Como elas moram nesses locais, quando tem muita chuva, geralmente inunda. Então, para fugir dessas inundações, elas vão para dentro da nossa casa. É uma beleza. Geralmente acontece de outubro a abril, que é o período chuvoso mesmo. Vamos começar com uma que é uma das mais letais que tem, que é a armadeira, que é muito, muito comum da gente achar. A maioria dos acidentes relatados são pelas aranhas armadeiras. Pra gente descobrir qual que é, ela literalmente se arma, ela não vai fugir de você ou do cachorro, ela vai erguer as patinhas da frente e vai ficar pra cima assim. Ela tem o ventre escuro, a parte de baixo dela é escuro, e ela tem algumas estriações na patinha. Entre uma cor e outra tem uma estriação, uma camadinha preta. É isso que a gente vai conseguir identificar essa aranha. Fora que ela se arma mesmo, é muito fácil de ver. Quando um cachorro ou um gato é picado por essa aranha, o que ele vai manifestar? Dor intensa no local, dói muito, muito, muito. O animal vai ter espirros intermitentes, porque vai criar um processo alérgico. Vai ter lacrimejamento, o animal pode ter midríase, que é a pupila bem dilatada. Ele vai ter uma cialorreia intensa, o vômito, dispneia, ataxia, prostração, priapismo e ejaculação precoce. O que é o priapismo? Priapismo é quando o pênis do cachorro ele fica exposto. Ele já não fica mais retraído, ele fica literalmente exposto e ele pode ter uma ejaculação. Isso por conta do veneno da aranha. E o tratamento, o que a gente faz? É puramente suporte. Não tem antídoto para o veneno, não tem nada que a gente possa fazer que seja
próprio para aquela aranha. Tem que ser só o tratamento sintomático mesmo. E o animal corre risco de vida, sim. Ela é uma das mais letais que tem no Brasil e no mundo, então a gente tem que tomar muito cuidado, e ela é muito frequente, principalmente em áreas que tem muito mato. A licossa, que é a aranha de jardim, também é muito famosa. Ela tem, literalmente, nos jardins, em locais que tem muito mato, a gente acha bastante dessa aranha. Ela não é tão grande, mas o que a gente consegue diferenciar, ela tem uma seta no abdômen. O abdômen da aranha, essa parte aqui, ela tem tipo uma setinha. Qual que é a toxina dela? A toxina, o veneno dela tem ação proteolítica, então ela vai lisar as proteínas e os tecidos. Não tem risco de morte, mas dá um estrago bom nos animais. E os sinais clínicos que a gente mais vê nos animais que se envolvem em acidentes com essa aranha é a reação local, discreta, não tem muita coisa, não tem edema, assim. Vai ter uma necrose da pele, superficial, pode ter úlcera de difícil cicatrização, ou seja, a gente vai fazer o tratamento tópico, fazer o tratamento completo, mas vai ter uma úlcera que vai ser difícil de cicatrizar, ou pode ser que o animal não tenha reação nenhuma. Então a gente fica na dúvida do que pode ter sido, que aranha que pode ter sido, que animal que pode ter sido, porque tem cães e gatos que não aparece nada. Então a gente precisa ficar muito de olho nessas aranhas, porque pode ter uma reação ou não. Outra aranha que é muito famosa é a aranha marrom, a Loxosceles. Ela tem um risco de morte, mas é variável, depende muito do sistema imune do indivíduo. O veneno dela tem ação dermonecrótica e causa hemólise intravascular. Os sinais clínicos que são mais frequentes é o eritema, é o edema, é a dor local, tem muita dor, equimose, vesiculação no local, então vai formar tipo uma vesícula na pele, ou então até uma bolha. De 2 a 5 dias pode ter a aparição de uma úlcera, que também é bem difícil de cicatrizar. E o tratamento? O que acontece quando o animal é picado por essa aranha marrom? A gente vai entrar com corticoide, que é anti-inflamatório, analgésico, hidratação a gente precisa fazer, porque o animal pode vir a ficar desidratado. A gente vai dar diurético também. A gente vai hidratar, mas também vai dar diurético para tentar sanar tirar esse veneno do corpo do animal. A caranguejeira, a gente vai falar também. Ela não é venenosa em si, ela não inocula veneno, mas ela tem os pelinhos urticantes, então os pelos dela vai gerar uma alergia. Vai gerar reação de hipersensibilidade, vai dar coceira, que é coceira na pele, vai dar tosse, espirro, dispneia, vai ter broncoespasmo, o animal vai ter uma reação uma reação alérgica a esses pelinhos dela. E o tratamento são pomadas com corticoide e anti-histamínicos. Literalmente, a gente vai dar antialérgico para esse animal para ver se ele melhora, porque é puramente alergia aos pelos dela. E uma das que são mais risco de morte mesmo, e são muito venenosas, é a famosa viúva negra. Ela existe, ela tem espalhada pelo Brasil todo, e ela é fácil de ser identificada. Ela produz teia, diferente das outras, ela é toda preta e ela tem um corpo pequenininho, com um bumbum gigantesco, com uma seta, na verdade 2 setinhas. Então é um pouco fácil de vê-la, de saber que é ela mesmo, e tem que tomar cuidado, porque ela tem ação neurotóxica central e periférica. Ela mata. Dependendo da quantidade de picadas, ela pode matar sim o indivíduo. O animal, ele vai apresentar dor intensa que irradia para o corpo, ou seja, se foi picado no braço, na patinha, a dor vai até o tronco, vai doer bastante, vai ter contratura muscular, mialgia, pode ter convulsão, cialorreia, dor abdominal, pode gerar choque, sim,
insuficiência respiratória. Então, um bichinho tão pequenininho assim, ele pode gerar tudo isso no animal e também na gente também. Não é tão difícil de ver caso de humanos sendo picado por aranhas. E o tratamento é feito com corticoide, com analgésico e o suporte que o animal tiver apresentando. É o suporte de sintomatologia mesmo, não tem antídoto contra o veneno dela. Fala um pouquinho de acidentes com abelhas. Eu trouxe aqui um dado para vocês. Ano passado, o site do governo mostrou um documentário falando que os acidentes por abelhas têm sido cada vez mais frequentes. Por mais que as abelhas estejam diminuindo a quantidade delas mesmo, está tendo muito acidente com abelhas. Cerca de 100 mil casos foram registrados no Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque também é um bichinho minúsculo, mas que pode gerar uma reação alérgica muito, muito grave, tanto na gente quanto nos animais. Ela é um animal peçonhento também, ela tem um ferrão e ela inocula a peçonha dela, na gente ou no animal. Então, através do ferrão que ela inocula a peçonha. A peçonha, ela é composta por várias substâncias. Eu trouxe algumas só aqui. Temos a fosfolipase, A2, que ela vai fazer a lise celular, que é a quebra celular. Tem a hialuronidase, que facilita a difusão do veneno pelos tecidos. A melitina, que é a principal toxina, vai fazer o sinergismo com fosfolipase, então vai piorar a questão da lise da célula, dos tecidos. A apamina, que é a menor neurotoxina encontrada no mundo, ela vai bloquear os impulsos inibitórios do GABA. E também tem o peptídeo, degradador de mastócitos, ou seja, vai liberar a histamina e vai gerar o processo alérgico. É ela que faz mais o processo alérgico das pessoas que têm já alergia à picada à abelha. O que acontece? Quando a pessoa já é picada pela primeira vez por abelha, ela tem uma reação que não é tão grande, não é tão forte, porque ela não tem nunca encontrou com aquele veneno. Se a pessoa foi picada ou o animal foi picado mais vezes, por exemplo, o animal já foi picado uma primeira vez, teve a reação, ficou bem. Uma segunda vez, ele é picado uma segunda vez, ele vai ter uma reação maior. Em vez de ele ter uma reação menor por ter anticorpos, coisas assim, ele vai ter uma reação mais forte ainda, justamente porque ele está sensibilizado, ele já tem uma hipersensibilização a essa toxina. Então tem que tomar muito cuidado. Se o seu animal já foi picado por abelha, se ele for picado novamente, a reação dele vai ser maior. A reação anafilática dele vai ser bem mais grave. Vamos falar um pouquinho do que acontece. No local da picada vai ter uma dor intensa, vai ter eritema e vai ter um edema, vai ter um inchaço. Normal, quando a gente é picado por um inseto, a gente sente um pouquinho inchado, mas a abelha vai ter um inchaço bem maior. Esse inchaço pode ser imediato, pode ser aparecer na hora, ou então pode demorar um pouquinho, mas persistir várias horas ou até dias, dependendo do sistema imune do animal. Se ele já está hipersensibilizado, essa reação anafilática pode perdurar muito tempo. E reações sistêmicas, o que pode acontecer? Pode ter intoxicação histamínica, o prurido, que é a coceira em si, o calor, vai ficar quente o local, vai ficar avermelhado, pode ter pápulas e placas urticariformes, ou seja, no local da picada e também pelo corpo inteiro, o animal pode ter placas de reações anafiláticas mesmo, como se fosse produtos. A gente passa, a pessoa tem reação alérgica e fica com as manchinhas. Isso pode acontecer também. Além de náusea, vômito, cólica abdominal, hipotensão, vai ter taquicardia, dispneia, edema pulmonar, broncoespasmo, choque, o choque anafilático em si, se for uma reação muito exacerbada, rabdomiólise, que é a quebra da musculatura, mioglobinúria, oligúria, insuficiência renal aguda, tudo isso pode decorrer de uma simples picada de abelha, dependendo da reação que o animal tiver. E o tratamento, o que acontece quando o animal é picado por essas abelhas? A gente pode ver que
É muita picada para acontecer um óbito, para chegar no óbito, mas pode acontecer sim. Quando o animal ele tem um caso grave, a gente vai ter que entrar com a hidratação dele, porque ele vai ficar bem desidratado. A gente pode usar o manitol, bicarbonato de sódio, para alcalização da urina e eliminação dessa toxina. A gente vai dar principalmente antihistamínicos, ou seja, a gente pode entrar com isso de prozetamina, dexametasona e ranitidina. São as 3 coisas que geralmente a gente entra quando o animal tem uma reação anafilática. Por quê? O corticoide vai tirar a reação vai fazer um anti-inflamatório rápido. A ranitidina vai impedir que tenha algum desarranjo estomacal, principalmente isso. E a prometazina, que é o Fernergan, ele é um antihistamínico em si. Então, a junção desses 3 pode dar muito certo. A gente faz a dose certa para esses 3, dá no cachorro e depois a gente fica de olho, né? Geralmente o cachorro que vem picado de abelha, ele ou é na pata ou é na face. A gente vê, quando dá esses 3 antihistamínicos, a gente consegue ver a face já diminuindo o inchaço. Depois de 1 hora e meia, geralmente o animal já tá bem. Se precisar, a gente refaz essa dose depois de um tempo, ou então manda para casa com remédio oral, mas tende a melhorar. O risco de morte, como eu falei, ele vai muito da quantidade de picadas ao mesmo tempo. Por exemplo, mais de 20 picadas por quilo é um risco de óbito. Menos do que isso, pode ser um caso grave ou uma sobrevivência, normal. Entende? Mas eu quero que vocês saibam que sim, tem casos que o animal ou a pessoa morrem por tantas picadas de abelha que ela leva, ou então tantas vezes que o animal é picado. Dependendo de onde ele mora, ele pode ser picado todos os dias, todas as semanas. Conforme ele for picado, maior é a reação de hipersensibilidade dele e maior o risco de morte, sim. Falando um pouco do acidente escorpiônico, acidente com escorpiões. O escorpião em si, ele não é um animal agressivo. Na verdade, todos esses, nenhum animal vai te atacar ou atacar um animal, o cão e o gato, se ele não se sentir ameaçado. Se ele estiver lá, e eu aqui, por exemplo, se eu não mexer com ele, ele não vai mexer comigo. Por isso que a gente fala, esses animais são pouco agressivos, mas quando eles se sentem ameaçados, aí eles vão partir para agressão, sim. Eles têm hábitos noturnos, então de dia a gente quase não vê escorpião, a gente vê muito mais de noite. E a gente vê muito mais em locais que tem obras, entulho, pedra, madeira, são locais assim. E a gente encontra bastante desses bichinhos. É importante a gente saber que, geralmente, os acidentes ocorrem em épocas chuvosas também, que nem os da aranha. De outubro a março ou abril, mais ou menos. Por quê? Eles moram fora de casa. Quando tá chovendo, eles vão pra dentro da nossa casa. Aí que tem os acidentes com eles. Eles também são animais peçonhentos, tanto que eles têm um ferrão. Eles não têm o veneno na pele. Então, o veneno é inoculado. E o veneno tem a neurotoxina, que, ou seja, eles são proteínas de baixo peso molecular que pode ultrapassar a barreira hematocefálica, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses bichinhos. Essa neurotoxina vai despolarizar a membrana dessas células e vão liberar a catecolamina e a acetilcolina. Quadro sistêmico. O que o animal vai apresentar de quadro sistêmico quando se envolve num acidente com escorpiões? A gente vai ver uma cialorreia intensa, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, pode ter pancreatite aguda, desidratação. O animal pode ter reações alérgicas também, vai ter um aumento da frequência respiratória, uma dispneia, edema pulmonar, às vezes pode ter também por causa da reação em cadeia, né? Reação alérgica em cadeia. Ele pode ter arritmia, diversas arritmias, hipertensão, aumento da contratividade e da frequência cardíaca. Pode ter vasoconstrição, vai gerar a hipertensão também. Pode ter tremores, contração muscular, convulsão, hemiplegia. Pode ter vários sinais clínicos e a gente precisa estar atento a todos eles. Para tratamento, não existe um tratamento específico para escorpião, então vai ser um tratamento suporte. A gente vai entrar com analgesia, com fluidoterapia, com oxigênio, com ventilação mecânica. A gente vai entrar com diurético, também para eliminar essas toxinas e também para melhorar esse edema pulmonar. A gente vai fazer o controle da hipertensão. Tudo isso com diuréticos que a gente pode fazer.
E também a gente pode usar a atropina, só que a atropina a gente só usa em alguns casos e é com muita cautela, principalmente quando tem bradicardia e bloqueio atrioventricular. Só nessas duas ocasiões que a gente entra com a atropina. Por quê? De todo o resto, ele já vai estar com todos os sintomas sintomas simpáticos ativos. Então, se a gente der atropina, vai piorar essa situação. E falando um pouquinho de sapos também. Sapos são animais que a gente quase não encontra na cidade, mas no campo a gente tem bastante, principalmente perto de água, perto de rios, perto de lagos. Então, são animais que também não vão nos agredir por nada. Mas se eles se sentirem ameaçados, eles podem sim jorrar o veneno e nos envenenar e também os animais. Principalmente cães. Cães gostam muito de pegar sapo. Não sei porquê, mas eu não sei se é atrativo porque pula, porque faz barulho, não sei. Mas vira e mexe tem cão que pega sapo na boca, que morde, que é intoxicado. E a gente precisa tomar muito cuidado quando isso acontece. Por quê? O sapo, em vez dele inocular o veneno, ele tem o veneno dele na pele. Ele tem principalmente dois tipos de glândulas. As glândulas paratoides bilaterais, que ficam bem aqui pertinho da face dele. São essas glândulas aqui. Essas são as paratoides. Elas têm uma em cada lado do corpo, e ela secreta um veneno que é espesso. Ele é uma secreção espessa e serosa, altamente irritante. Então vai gerar quando em contato com essa secreção, o animal vai ter uma reação de alergia. Vai ficar coçando, é urticante mesmo. E também o sapo tem outras glândulas, que a gente chama de glândulas mucosas na superfície do corpo, principalmente mais para trás. Como ele já tem essas paratoides na frente, quase no rosto, mais para trás ele tem algumas outras glândulas também, que secretam uma secreção mucosa de ação neurotrópica e hemolítica. Os sapos em si, as secreções dele tem várias substâncias diferentes. Vou falar algumas aqui. Algumas dessas toxinas são aminas biogênicas, ou seja, tem adrenalina, noradrenalina, bufotalina, bufadinas, bufotionas, que todas essas vão ter efeitos cardiovasculares, e também outras toxinas que são derivadas de esteroides, tipo bufoteninas, bufotoxinas, bufadiolídeos, que tem o efeito sobre o sistema nervoso. Então, umas têm ação sobre o sistema cardiovascular e outras têm ação sobre o sistema nervoso. Como que funcionam essas toxinas? Eles têm o efeito parecido com os medicamentos digitálicos. Eles vão inibir a bomba de sódio e potássio nas células cardíacas, vai ativar o canal de sódio e potássio, sódio e cálcio. O cálcio vai entrar na célula cardíaca e vai melhorar a contração, vai aumentar a contração cardíaca e a frequência cardíaca também. A gente pensa, nossa, mas isso é bom. Não. Se o cachorro estiver normal e estiver com a frequência cardíaca alta, isso aí vai gerar outros problemas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse aumento da frequência cardíaca e com o aumento da contração cardíaca também. As manifestações clínicas que o animal vai demonstrar quando for intoxicado por veneno de sapo. Vai ter hipersalivação, hiperemia de mucosa, a mucosa da boca vai ficar mais avermelhada, vai ter apatia, pode ter vômito, ansiedade, pode sim ter cegueira se ele morder o sapo eliminar a secreção das glândulas paratoides e cair no olho, pode sim ser cego. Aquela conversa que os pais têm com os filhos falando, toma cuidado que o sapo vai espirrar leite e o leitinho vai te deixar cego. Isso é verdade, isso acontece. O animal vai ter uma taquipneia, pode ter convulsão, nistagmo, obstótomo, estupor, coma e morte também. Ele pode vir a óbito por conta de envenenamento por sapo. Claro que é uma condição extrema, com quantidade de veneno extremo, mas a gente tem que falar que ocorre sim. E o que acontece? O que a gente tem que fazer quando o animal vem com histórico de comer um sapo? Não existe antídoto específico, tá? É só um tratamento suporte mesmo. Tem que lavar muito bem a boca do animal, porque o veneno pode
ficar na boca em si. O sapo já morreu, já tá em outro lugar, mas o veneno continua na boca. Então a gente precisa fazer uma lavagem completa, algumas vezes dessa boca, e também induzir o vômito para, se for recente a ingestão desse, ou o cachorro comeu o sapo, ou então engoliu o veneno, a gente precisa induzir o vômito para evitar dessas secreções, desses venenos serem absorvidos pela mucosa gástrica. Então a gente pode sim induzir ao vômito. Se o animal tem fibrilação atrial, a gente pode controlar também, principalmente com propanolol, alguns fármacos dessa classe. A gente vai entrar com anti-histamínico também, porque tem reação anafilática. Analgésicos, porque tem cólica, tem vômito, tem diarreia, tudo isso gera dor. E também a gente pode fazer a reposição de potássio se necessário. A gente precisa dosar o potássio e se precisar a gente já pode repor também. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham a curiosidade de ver se vocês encontram um desses bichinhos perto da sua casa. Se encontrar, toma cuidado, não precisa cutucar. Deixa eles lá, então chama alguma autoridade para retirá-los de lá. E tomar cuidado principalmente com os cães e com os gatos que gostam de caçar esses bichos. Muitos deles pulam, se rastejam, e os cães e os gatos são curiosos. Então, tomar cuidado para que nossos cães e os nossos gatos não tenham essa curiosidade e não cheguem perto desses animais que são perigosos, e realmente alguns podem matar se não socorridos rapidamente. Certinho? Te vejo na próxima aula.